Olá, educandos! Nessa aula nós vamos trabalhar a respeito da formação de solos e alguns tipos de solos que nós temos aí presentes no mundo e sobretudo no Brasil. Acredito que, para início de conversa, é interessante que nós façamos um exercício no sentido de pensar o processo de formação do solo. Como que ocorre a formação desse importante recurso natural que nós temos? Acredito que o solo seja um dos recursos naturais mais importantes que a sociedade tem, juntamente com a água, porque todas as atividades que nós desenvolvemos ocorrem no solo, a nossa alimentação ela é proveniente do solo. Enfim, o ser humano, o uso do solo pelo ser humano é indispensável para a realização de qualquer atividade. O ser humano existe em função do solo, assim como da água, obviamente. Por isso, destaco essa importância desse recurso natural. O solo, ele se forma a partir da decomposição da rocha. Então, nós temos uma rocha matriz. Essa rocha ela passa por um processo de decomposição inicial e essa rocha em decomposição, é claro que somado a outros elementos que nós vamos ter no ambiente, como matéria orgânica, alguns minerais e etc., a mistura desse material, da rocha decomposta com esses outros materiais, resultará no solo. O processo de formação do solo é bastante lento. Existem alguns tipos de solos que levam até 400 anos, em média, para se formar 1 centímetro, uma camadinha de 1 centímetro de solo. Então vejo que é um processo muito demorado. Outros tipos de solo terão um processo um pouco mais rápido, mas mesmo assim fica aí em torno o tempo para a formação de 1 centímetro leva aí de 100, 150 até 200 anos para ocorrer a formação dessa pequena camada de 1 centímetro. Então, muito pouco. É um processo que ocorre de forma muito gradativa, muito lenta. E é claro que o tipo de solo que nós temos, ele está estreitamente relacionado com o tipo de rocha que o formou. Então, por exemplo, se nós temos um solo que é oriundo da decomposição de um arenito, por exemplo, nós já estudamos o arenito, as rochas areníticas, lá no início do ano, e nós vimos que a rocha arenítica ela vai ser formada basicamente por quartzo, e por consequente ela vai ser uma rocha ácida, uma rocha bastante ácida. Então o solo que vai se originar de um arenito vai ser um solo ácido, vai ser um solo muito arenoso. Qual é a implicação de nós termos um solo bastante arenoso? A questão da drenagem. Então é um solo muito suscetível a ficar seco, não ter água. Então para a agricultura acaba não sendo muito bom, porque é um solo que drena muito, a água, quando ocorre a precipitação, a água passa direto, como se fosse uma esponja. O solo é arenoso. Nós temos como exemplo de solo arenítico boa parte dos solos aqui da nossa região, aqui de Ponta Grossa, da região dos Campos Gerais. Via de regra é um solo estreito, um solo pouco espesso, muito arenoso e muito ácido. Então todas essas características, em princípio, elas dificultam e muito, principalmente as atividades agrícolas, que é a principal atividade aí que nós temos em relação ao uso do solo, nesse contexto que nós estamos discutindo. Então as atividades agrícolas elas acabam sendo bastante dificultadas por esse tipo de solo. Já quando nós temos um solo oriundo, por exemplo, de um basalto, aí você já deve estar pensando, que o basalto nós temos ali no Terceiro Planalto Paranaense, no oeste do Paraná, no norte do Paraná. O basalto, você lembra quais são os elementos que compõem a rocha basáltica? Ferro, magnésio, principalmente. São elementos muito bons em termos de nutrientes para plantas. Então, o solo que vai se originar de uma rocha basáltica
ela, em termos de nutriente, tá? Ela é muito mais rica do que uma rocha arenítica, obviamente. A decomposição do basalto vai gerar os solos roxos, né, ou solos avermelhados da região oeste e norte do Paraná. Então, aquele solão vermelho, né, a famigerada terra roxa, né, é oriunda do basalto. É uma rocha muito rica, como já disse, em ferro e magnésio, e, por conseguinte, é bastante propensa ao desenvolvimento da agricultura. Né? Se formos pensar, é ali que desenvolveu-se o cultivo do café, da cana-de-açúcar. Né? Então, é muito propícia para o desenvolvimento da agricultura. Além do que, é uma terra, o solo, ao contrário do solo arenítico que nós temos aqui no nosso contexto, né, oriundo da decomposição do arenito, sobretudo, esse solo ele vai ser bastante espesso, então você vai ter aí na ordem de solos com perfil de 2, 3 metros, talvez até mais metros. Não? Então, quando você está viajando por aquela região, você vê o corte nas estradas, você tem aquele barrancão ali de solo. É claro que o solo normalmente não é uma camada homogênea, independentemente da sua formação, então normalmente ele tem os seus horizontes, as suas camadas, mas é um solo bastante profundo, né? E muito bom para a prática agrícola. O solo, vocês podem consultar aí na página 22 do material didático de vocês, capítulo 3, nós temos um bloco diagrama aqui na página 22 que expõe aí os perfis, os diferentes horizontes do solo, né, conforme eu vou mostrar aqui para vocês no vídeo. Tá? Nós temos esse bloco diagrama, então nós vamos ter representado aqui na parte superior o horizonte O. Esse horizonte O, pessoal, é a camada onde nós encontramos a matéria orgânica, tá? Aquele solo normalmente mais escuro. Tá? Logo abaixo do horizonte O, dessa camada mais escura, nós vamos ter o horizonte A. Tá? Depois do horizonte A, nós vamos ter o horizonte B, o C e, por fim, nós vamos ter a rocha matriz. Tá? O horizonte O é onde nós encontramos a maior parte das atividades da matéria orgânica. Tá? No horizonte A matéria orgânica e inorgânica, ela interage e nós encontramos bastante atividades biológicas, principalmente de micro-organismos, nesse horizonte. O horizonte B é onde ocorre a acumulação de argila, matéria orgânica e também inorgânica. Tá? E o horizonte C são materiais rochosos da rocha matriz. Então você vai encontrar lá seixos, um material um pouco mais grosseiros. E abaixo dessa camada, obviamente, nós vamos ter a rocha matriz, é a rocha que dá origem. Os solos, né, eles vão ser divididos, eles serão classificados, né, de acordo com as suas características. Nós temos, por exemplo, os latossolos, que são solos profundos e que variam as suas características químicas e físicas de acordo com as rochas que lhe dão origem e de acordo com a região que também lhe dão origem. Peço para que vocês deem uma pesquisada aí a respeito dos latossolos. Né? Boa parte dos solos, a maior parte dos solos brasileiros aí correspondem a latossolos. Nós temos os chamados tchernossolos, que é um solo muito rico em matéria orgânica. Nós temos, a maior parte desse tipo de solo está no Rio Grande do Sul, região do Recôncavo Baiano, também é um solo, é um solo riquíssimo em termos de nutrientes, uma pena que nós temos ele em pequenas áreas no território brasileiro. Nós vamos ter os neossolos. Os neossolos são aqueles tipos de solos que se formam normalmente em áreas declivosas, então você tem lá uma montanhazinha, no pé dessa montanha nós vamos ter a formação de um solo, neossolo, novo, então é um solo novo que está num estágio inicial de formação, solo um pouco espesso. Nós teremos ainda, os neossolos, eles podem ser divididos de duas maneiras, um deles é o quartzarínico, com presença muito grande de quartzo. E nós temos os gleissolos, os argissolos, nós temos uma série de outros tipos de solos que eu peço para que você dê uma pesquisadinha. Na internet tem muito material,
vídeos no YouTube de agrônomos, artigos e etc. a respeito dessa classificaçãozinha, desses tipos de solo. Então dê uma pesquisada em todos esses tipos de solo. Então acredito que para esse momento, essa nossa discussão ela se finda aqui, e não deixem de fazer a pesquisa que eu recomendei, não deixem de fazer a leitura do material didático de vocês, e até uma próxima aula.